ou se uniu, Professor Felipe Aquino chamada coabitação, prega para casais de segunda ou união então casou durante colônia de férias na Canção Nova. Ou então, enfim, uma pessoa que vive com uma outra maritalmente, conjugalmente, sem ser casada na igreja e não casada de segunda. Então, como é que a igreja olha? A igreja olha como a mãe olha para o filho seu que não está andando, de acordo com a lei da igreja. Mas jamais a igreja o rejeita, o despreza, pelo contrário. A mãe ama mais aquele filho que tem problema do que o filho que não tem problema, não é verdade? Aquele filho que não tem problema fica quietinho no quarto dele ali, a mãe sabe que está bem. A mãe vai para o quarto daquele que está com problema. Então a igreja se preocupa muito, carinhosamente, com aquele que tem problema. E um desses casos é o casamento de segunda união. O que a igreja ensina? Eu até trouxe aqui isso, não vou ler tudo porque é muita coisa, mas eu trouxe para vocês verem que tem uma palavra da igreja sobre isso. O Papa João Paulo II, quando ele escreveu a exortação apostólica sobre a família, no ano de 1981, logo que ele foi eleito Papa, né, chamada Familiares Consórcios, o Papa fala desses casos. Né? Então, o Papa diz assim, eu vou ler um pedacinho aqui para vocês, né? O Papa diz assim, a experiência cotidiana mostra, infelizmente, que quem recorreu ao divórcio tem normalmente em vista a passagem a uma nova união, ou, obviamente, não com o rito religioso católico, pois se trata de um erro que vai juntamente com os outros, afetando sempre mais largamente mesmo os ambientes católicos. Bom, aí o Papa diz assim, vejam bem, juntamente com o sínodo, o que é o sínodo? Foi um sínodo da igreja que estudou a família, né, em 1980. O Papa depois escreveu a chamada exortação apostólica sobre a família. Então, o Papa diz assim, juntamente com o sínodo, exorto vivamente os pastores e a comunidade dos fiéis a ajudar os divorciados, promovendo com caridade solícita que eles não se considerem separados da igreja. Primeira coisa que o Papa pede, não se considerem separados da igreja, podendo e melhor, devendo, enquanto batizados, participar na vida da igreja. Veja bem, não traz comigo nem de participar. Sejam exortados a ouvir a palavra de Deus, a frequentar o sacrifício da missa, a perseverar na oração, a incrementar as obras de caridade e as iniciativas da comunidade em favor da justiça, a educar os filhos na fé cristã, a cultivar o espírito e as obras de penitência, para assim implorarem dia a dia a graça de Deus. Reze por eles a igreja, encoraje-os, mostre-se mãe misericordiosa, sustente-os na fé e na esperança. Bom, então vocês viram, o Papa deixou bem claro, a igreja não deve afastar, discriminar, rejeitar, pelo contrário, tem que chamar. Mas a igreja não está dizendo que isso esteja certo. Não é isso que ele está dizendo. Tem gente que pensa assim, vocês ficam falando aí de casais de segunda união, ficam como incentivando a pessoa a anular o primeiro casamento e partir com o segundo. Não é isso. Acolher a pessoa não quer dizer que você está dizendo que ela está certa no seu comportamento. Não é isso. A gente tem que acolher todo mundo, até um assassino. Mas você vai dizer para ele, não seja mais assassino. Jesus, quando perdoou aquela mulher adulta, que era para ser apedrejada, que ele salvou da morte, ele disse, vai, ninguém te condenou, eu não te condeno, mas não peques mais. Entenderam? Então, acolher não quer dizer que você vai ser conivente com o erro da pessoa, não. Então a igreja tem que acolher os casais de união e mostrar para eles o que está errado. E aí o Papa continua falando, que eu então leio para vocês, ele diz aqui, a igreja, contudo, reafirma a sua praxis, fundada na Sagrada Escritura, de não admitir a comunhão eucarística os divorciados que contraíram nova união. Está aí, não podem comungar, não podem também confessar.
não podem ser admitidos no momento em que o seu estado e condições de vida contradizem objetivamente aquela união de amor entre Cristo e a Igreja, significada e atualizada na Eucaristia. O que o Papa quer dizer com isso? Cristo e a Igreja formam como que um casamento. Tanto é que São Paulo fala na carta aos Efésios: maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Então a Igreja é a esposa de Cristo. Essa aliança que a gente usa no dedo, casar usa no dedo, significa a aliança de Cristo com a Igreja. Cada casal aqui na Terra, unido pelo sacramento do matrimônio, significa a união de Deus com a humanidade.